Olá, turma! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de potência. Na nossa aula anterior, nós falamos da definição, de uma potência de expoente natural. Agora a gente vai falar de expoentes reais, ou seja, vamos verificar as situações quando nós temos expoentes que têm uma raiz, ou um expoente fracionário, um expoente com sinal negativo, ou mesmo um expoente decimal, entre outras situações. Vamos iniciar então estudando o caso de expoente negativo. O que isso quer dizer? Então, no nosso exemplo 1, nós temos 4 elevado a menos 3. Bom, só para registrar logo de início, esse menos 3 indica que a minha base não está na posição correta, ou seja, o 4 que nós visualizamos aí no numerador, na realidade ele pertence ao denominador. Uma vez que a gente projeta esse 4 para o denominador, aí a gente pode visualizar esse expoente positivo, tá? Com o sinal corrigido. Então, 4 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 quarto elevado a 3. E daqui vocês já sabem o que isso representa, né? 1 quarto elevado a 3 é 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto, certo? No nosso segundo exemplo, eu tenho 1 meio elevado a menos 4. Novamente, o sinal negativo indicando que a minha base deve ser invertida. O 1 que aparenta no numerador, na verdade, é no denominador, e o 1 que está no denominador vai para o numerador. Organizei essa ordem, eu recompus a ordem da minha base, então meu expoente pode aparecer finalmente positivo. Então, 2 sobre 1 elevado a 4, na verdade é 2 elevado a 4. Esse 1 aí embaixo é neutro. No exemplo 3, novamente, 3 oitavos elevado a menos 2. Então, esse sinal negativo indica que a minha base deve ser invertida, portanto, nós não trabalharemos com 3 oitavos, e sim com 8 terços. E com isso, o meu expoente fica restabelecido, a ideia original de quantidade. Então, 8 terços ao quadrado. Nosso último exemplo, 0,7 elevado a menos 1. Então, aqui a gente não tem uma base fracionária. Esse tipo de inversão, ele nos remete primeiro a observar que fração isso aqui equivale, tá? 0,7 equivale a 7 sobre 10. Então, na realidade, nós temos que verificar a fração 7 sobre 10. Então, como eu tenho 7 sobre 10 elevado a menos 1, invertendo, deixa eu só colocar aqui que era para ser um 10, invertendo eu tenho 10 sobre 7. E aí sim o meu expoente fica normal. Como esse 1 é um expoente neutro, então, ele fica positivo 1. Se vocês não quisessem colocar esse 1 aí, não precisaria. Mas é isso, gente. Expoente negativo quer dizer que minha base deve ser invertida, tá? Daí eu vou colocar como uma observaçãozinha aqui, inverter a base. Tranquilo? Vamos ao próximo caso. O que fazer quando o meu expoente é racional? Racional, vocês sabem que vem de fração. O que acontece quando o meu expoente apresenta para mim uma fração? Quando o meu expoente é um número fracionário. Então, no nosso exemplo 1, eu tenho 5 elevado a 2 sobre 3. Bom, aqui eu vou fazer uma anotação que é o seguinte: o 2 é realmente um expoente, certo? Então, o que nós temos na realidade é 5 ao quadrado. E esse 3? Esse 3 é o indicativo de raiz, tá? Ele, na realidade, é o índice de uma raiz. O índice de uma raiz. Tranquilo? Como eu tenho um 3 aqui como índice de raiz, eu vou escrever dessa forma. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Olha esse outro exemplo aqui. A minha base é 1 quarto
O expoente desse 1/4 é o valor superior, que é o 3, na realidade o menos 3, né? Dentro de uma raiz de índice 5. Ah, professora, eu não gostei disso, ficou o número negativo aqui como expoente, isso vai me atrapalhar? Talvez, se vocês quiserem resolver, para enxergar isso aí um pouquinho melhor, faz a inversão dessa base, né? Joga esse 1, projeta esse 1 para baixo e o 4 para cima. Daí, que foi o que a gente viu no slide anterior, né? Nós passaremos a ter uma raiz quinta de 4 elevado a 3. Na realidade, seria 4 sobre 1, né? Elevado a 3, mas esse 1 aí embaixo, vocês sabem que ele é neutro, então não precisa aparecer. Então, adiante, próximo exemplo, 7 elevado a 0,5. Pessoal, mesma conversa que a gente viu no slide anterior. 0,5 é um número decimal. 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Ou 1 sobre 2, né? Se a gente simplificar tanto em cima quanto embaixo por 5. Então, 7 elevado a meio. Na realidade, é 7 elevado a 1. Se vocês não quiserem colocar esse 1, não precisa, mas eu sei que ele está aí. Dentro de uma raiz quadrada, né? E a raiz quadrada, se vocês não quiserem colocar, na verdade não é praxe a gente colocar, né? Raiz quadrada. Toda vez que minha raiz não apresenta esse índice, é porque eu tenho uma raiz quadrada. E se esse expoente também não aparece, é 1. Então, raiz quadrada de 7. No nosso próximo exemplo, 81 elevado a menos 0,25. Então, aqui, novamente, vou repetir o 81. E o 0,25 é 25 sobre 100, uma vez que o 25 tem duas casinhas decimais após a vírgula. Se eu simplificar tanto em cima quanto embaixo dessa fração por 25, eu tenho 81 elevado a menos 1/4. Esse sinal negativo quer dizer que na realidade a minha base é 1 sobre 81. E a minha fração 1/4 indica que eu tenho o 1 sobre 81 dentro de uma raiz quarta. As potências com expoentes irracionais já são abordadas por meio de aproximações. Por exemplo, para calcular 3 elevado à raiz quadrada de 7, nós precisamos utilizar algumas aproximações para o raiz quadrada de 7. Então, a gente pode experimentar, por exemplo, começar a calcular o raiz quadrada de 7. Perdão, aqui é 7. Raiz quadrada de 7. Experimentando, por exemplo, aproximadamente 2. Então, a gente vai ver que 2 ao quadrado dá 4 e não 7, né, como nós esperávamos. Então, 2 não é uma boa aproximação. Vamos melhorar um pouquinho mais o raiz quadrada de 7. Que tal 2,6? Daí a gente tem que pensar quanto é 2,6 ao quadrado. Aproximadamente 6,76. Ó, já ficou mais perto do 7, né? Vamos melhorar só mais um pouquinho. Se for 2,64, quanto é que dá 2,64 ao quadrado? Dá 6,9696. Ou seja, cada vez que a gente coloca uma casa decimal a mais, a minha resposta vai ficando cada vez mais próxima do 7. Bom, e com isso, né, a gente vai tendo uma ideia da nossa potência, mas isso não responde ainda, né, não diretamente, quanto é 3 elevado à raiz quadrada de 7. Então, a gente também pode fazendo essa resposta por aproximação. Então, vejamos, nós podemos experimentar
3 elevado a 2, que foi a nossa primeira estimativa aqui de aproximação. 3 ao quadrado é 9. Mas nós sabemos que o 2 não está muito próximo do 7 ainda, né? Do raiz quadrada de 7. Então, vamos pegar a segunda aproximação que nós fizemos, que foi o 2,6. Então, 3 elevado à raiz quadrada de 7 pode ser dado por aproximadamente 3 elevado a 2,6. Então, 3 elevado a 2,6, nós podemos ir à calculadora, né? O que vocês vão fazer na calculadora? Vocês vão digitar o 3, procurar por uma teclazinha que tenha esse símbolo, né, como um chapeuzinho, e digitar o 2,6. E aí, quando vocês clicarem no igual, vocês vão ter a resposta 17,39. E assim por diante, gente. Vocês podem ir experimentando 3,264. Mesma coisa, 3, chapeuzinho, 2,64 igual. E aí, gente, aqui esse valor aproximadamente deu 18,18. Então, cada vez que a gente aproxima mais a nossa resposta da raiz quadrada que se tem, a gente vai tendo uma resposta do nosso expoente, da nossa potência, cada vez mais próxima. Agora, convenhamos, se a gente precisa recorrer à calculadora para fazer essas continhas, por que não vir direto com a calculadora e aqui calcular o raiz quadrada de 7? Se você tem em mãos uma calculadora científica, você vai digitar o 3, digitar o chapeuzinho e digitar o raiz quadrada de 7. Tá? Então, vou fazer isso aqui. Raiz quadrada de 7. Deu aproximadamente, não, deu exatamente 18, vou só pegar as primeiras casas decimais, tá? 18,29. E é isso, gente. Infelizmente, expoentes irracionais são expoentes não exatos, né? Não podem virar fração e, portanto, nós temos que trabalhar com aproximações da nossa resposta. Na prática, né, em sala de aula ou quando nós precisamos desse tipo de situação, nós com frequência recorremos à calculadora. Agora vamos a alguns exercícios. Tenho aqui 64 elevado a 0,3 com uma barrinha aqui em cima do 3. O que essa barrinha quer dizer? Quer dizer que esse meu número decimal, na verdade, ele é uma dízima, 0,333. Quer dizer que esse 3 está repetindo aí indefinidamente. Nesse caso, vocês teriam que transformar esse número em fração. É possível? É possível. É só lembrar como é que faz para transformar números, né, dízimas periódicas simples. Essa aqui que eu acabei de colocar para vocês é a geratriz. Ou seja, aí em cima a gente coloca o número que se repete, que nesse caso é o 3333, e embaixo a gente coloca uma vez o 9, indicando que o número que repete é um número simples. Então, 9 representa aí essa minha repetição. Nesse caso, a questão quer que a gente resolva, né? Então, 64 elevado a 3 sobre 9, inclusive se eu quiser aqui simplificar por 3, eu tenho 64 elevado a 1/3. O que isso quer dizer para mim? Que eu tenho que resolver uma raiz cúbica de 64 elevado a 1. Raiz cúbica de 64 é só vocês pensarem em um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, um número que elevado à terceira potência resulte em 64. E esse número é 4. Vamos lá agora para o 81 elevado a 1 sobre 4. Então, nós temos aqui 81 elevado a 1, né? Vamos lembrar aqui que o número de cima é meu expoente. E o número de baixo é uma raiz. Raiz quarta de 81. Ou seja, pensa num número que elevado à quarta potência dá 81. Essa seria a nossa resposta do raiz quarta de 81.
O número que eu sei que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 81 é o 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, raiz quarta de 81 é 3. Próximo exemplo aqui é o 27 elevado a 1/3. Então, na realidade, gente, toda vez que a gente tem uma fração no expoente, a gente está mesmo trabalhando com raiz, né? Então, aqui, mais uma vez, olha, raiz cúbica de 27 elevado a 1. Lembrando que o número de cima é o expoente, que vai lá com 27, e o de baixo é o índice da raiz. Raiz cúbica de 27 é 3, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E zero, gente? Zero elevado à terceira. Vamos lá. A gente ainda não tinha falado do zero, né? Mas veja só. Zero vezes zero vezes zero, né? O zero multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Isso resulta em zero. Pode generalizar. O zero elevado a qualquer número sempre vai resultar em zero. Vamos ao próximo exercício. Questão 2. Simplifique as expressões e calcule seu valor. Então, aqui vamos trabalhar as definições que a gente já estudou, só que essas definições elas vão aparecer junto com outras, tá? Então, olha o que acontece. Eu tenho a soma de dois fatores, onde o primeiro é 1 elevado à raiz de 15 e o outro é 1 elevado a π. Pensa bem no 1, gente. 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, não importa que expoente é esse, o 1 sempre resulta em 1. Da mesma forma, 1 elevado a π continua sendo 1. E 1 mais 1 é 2. Fechou a primeira. Vamos à segunda. 3 elevado à raiz de 3 elevado à raiz de 3. Se vocês lembram bem das propriedades de potência, a gente tem aqui uma base elevada a um expoente e elevada a um expoente de novo. Isso aqui é potência de potência, pessoal. Potência de potência conserva a base e os expoentes multiplicam. Vejam o que acontece com 3 elevado à raiz de 3 vezes raiz de 3. É 3 elevado à raiz de 3 ao quadrado. Potência, né, cancela a raiz, e o que nós temos na realidade é 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Vamos ao próximo. 5 elevado ao quadrado, elevado novamente ao quadrado. A gente tem uma situação semelhante, né, ao que a gente viu ainda há pouco. Raiz quadrada de 5 elevado a raiz de 2 vezes raiz de 2. Por que vezes? Porque eu tenho mais uma vez o caso de potência de potência. Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, a raiz quadrada de 5 elevado a 2. Por quê? Porque a gente já fez esse processo aqui ainda agorinha. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? A potência vai matar a raiz e aí a gente tem só o 2. Então, seguindo aqui, eu acabo tendo uma potência 2 capaz de cancelar essa raiz 2 aí, resultando em apenas 5. Nesse último exercício aqui, deixa eu só ajeitar porque ficou aqui na frente todo esse processo. Pronto, só para ter um espaço aqui. Vamos lá na nossa quarta questão. 1 elevado à raiz quadrada de 6. A gente viu ainda há pouco, né? O 1 elevado a qualquer expoente continua sendo só 1. E o 64, gente? O 64 ele está elevado a 2/3. A gente já sabe o que fazer com isso, né? 64 está elevado a 2 dentro de uma raiz cúbica. Aqui vocês podem escolher fazer da melhor maneira possível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver o raiz cúbica de 64, que eu já sei quanto é, e o resultado eu vou elevar ao quadrado. Aí vocês podem perguntar, ué, professora, mas isso pode? Esse quadrado não era do 64?
Sim, na verdade, esse quadrado, ele é da minha base. Essa minha base, ela pode aparecer tanto aqui dentro, junto com 64, quanto lá fora. Ou seja, eu posso pensar nessa minha potência antes ou depois de resolver a minha raiz. Só que eu já sei que a raiz cúbica de 64 é 4. Então, eu vou fazer 1 menos raiz cúbica de 64, que é 4. Ou seja, resolvendo essa minha raiz cúbica aqui, eu ainda tenho a ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16. Então, aqui 1 menos 16, que vai dar menos 15. Quase não tem espaço aqui, gente. Mas é isso. Potência, né, de tudo que a gente já estudou, pessoal. É só lembrar o que significa cada elemento, né? Cada possibilidade desse meu expoente aparecer. Isso implica, na verdade, em um tipo de operação. Então, fiquem atentos para os exercícios, ok? Até a próxima aula.